Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Elisa, eu faço parte do PetView Pontal e eu tô aqui para dar continuidade ao nosso projeto Viva Biologia, edição Enem, Ciência da Natureza. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre ecologia geral, entrando nos tópicos de comportamento animal, cadeia alimentar e relações ecológicas. E a gente vai responder também algumas questõezinhas dos Enems entre 2017 e 2019. Vamos lá? Então, gente, a gente vai começando a falar um pouquinho sobre a cadeia alimentar. A cadeia alimentar nada mais é do que as relações de alimentação entre todos os seres vivos de um determinado ecossistema. Então, a cadeia ela vai ter três níveis tróficos: os produtores, os consumidores e os decompositores. Os produtores eles vão ser a base da cadeia alimentar, são seres autotrófos, ou seja, eles produzem o seu próprio alimento. Então, são plantas e águas que realizam a alimentação através da fotossíntese ou da quimiossíntese. O segundo nível da cadeia são os consumidores. Os consumidores são seres heterotrófos, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento, então eles precisam se alimentar de outros animais ou de outros organismos. Então, os consumidores eles podem ser consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários ou consumidores quaternários. Os consumidores primários são os herbívoros, então eles vão se alimentar dos produtores. Os consumidores secundários são carnívoros que vão se alimentar desses herbívoros. Os consumidores terciários são carnívoros maiores que vão se alimentar dos consumidores secundários. E os consumidores quaternários são carnívoros de topo de cadeia, que eles vão se alimentar dos consumidores terciários. E também temos os decompositores. Os decompositores também são seres autotrófos, mas eles não estão exatamente na pirâmide da cadeia alimentar, como eu vou mostrar no próximo slide. Eles vão estar fora, eles vão estar no canto da cadeia, porque eles vão realizar a ciclagem do nutriente, na devolução desse nutriente para o ecossistema. Então, eles vão decompor toda a matéria dos consumidores e dos produtores. Aqui nessa imagem a gente consegue ver bem o funcionamento da pirâmide da cadeia alimentar. Então, ali no nível trófico mais baixo, que é na base da pirâmide, estão os produtores, logo em seguida os consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários e consumidores quaternários. Na cadeia alimentar, cada nível trófico vai se alimentar do nível trófico abaixo a ele. Isso faz com que a energia ela flua de uma forma unidirecional, de baixo para cima, do nível trófico mais inferior para o nível trófico mais superior. E essa energia ela vai se perdendo a cada nível trófico em forma de calor e energia. A cadeia alimentar ela não costuma ter muitos níveis tróficos. Devido a essa perda de energia, ela só vai possuir uns 4 níveis tróficos, que é onde a energia consegue se manter estável para sustentar todos os organismos. Ali a gente consegue ver do lado os decompositores, que não fazem parte exatamente da pirâmide da cadeia, mas eles são responsáveis pela ciclagem de nutrientes e da decomposição da matéria de todos os níveis tróficos já apresentados antes. Para a gente fixar bem o que é a cadeia alimentar e como é o funcionamento dela, a gente vai agora responder uma questãozinha. A gente fala sobre os botos cinza. Os botos cinzas, Sotalia guianensis, mamíferos da família dos golfinhos, são excelentes indicadores da poluição das áreas que vivem, pois passam toda a sua vida, cerca de 30 anos, na mesma região. Além disso, a espécie acumula mais contaminantes em seu organismo, como mercúrio, do que os outros animais da sua cadeia alimentar. Os botucins acumulam maior concentração dessas substâncias por quê? Porque são animais herbívoros? Porque são animais detritívoros? São animais de grande porte? Digerem o alimento lentamente? Ou porque estão no topo da cadeia alimentar? Para a gente responder essa questãozinha, a gente precisa lembrar bem como funciona o fluxo de energia e de nutrientes numa cadeia alimentar. O fluxo de nutrientes e de energia é unilateral, indo do nível trófico mais baixo para o nível trófico mais superior. E é assim que a gente pode controlar como que funciona a ciclagem de nutrientes em cada ecossistema. Devido a esse fluxo unilateral que ocorre nas cadeias alimentares, o fenômeno decorrente é a bioacumulação, que é um processo de assimilação e retenção de substâncias químicas do ambiente pelos organismos de todos os níveis tróficos. Essa substância ela vai se acumular nos tecidos desses organismos e isso pode levar ao processo de biomagnificação ou magnificação trófica, que vai ser a transferência dessas substâncias de um nível trófico para outro. Então, isso vai aumentar a sua concentração à medida que percorre a cadeia. Então, cada nível trófico mais alto terá uma concentração maior dessa substância em seus tecidos. Assim, o consumidor final, que vai ser o carnívoro de topo de cadeia, vai ter uma maior concentração do que todos os níveis mais baixos, porque ele já se alimentou de vários organismos que já tinham essa concentração maior. E por isso, devido à magnificação trófica, que os mamíferos de topo de cadeia possivelmente terão uma maior concentração de substância, no caso da questão de mercúrio, em seus tecidos.
Então, para responder a questãozinha, os botucins acumulam maior concentração dessas substâncias por quê? A alternativa correta seria a alternativa E, porque eles estão no topo da cadeia alimentar. Isso, de acordo com o fenômeno de bioacumulação e magnificação trófica, mostra que os animais de topo de cadeia, os carnívoros de topo de cadeia, eles vão acumular uma maior concentração dessa substância porque eles já se alimentaram de todos os outros animais já contaminados com essa substância dos níveis tróficos mais baixos. Então, eles vão possuir uma maior concentração de substância do que níveis tróficos inferiores a eles. Então, a gente vai continuar falando um pouquinho de relações ecológicas, só que agora não exatamente relações de alimentação, mas relações mais relacionadas ao estilo de vida das espécies. Então, as relações ecológicas elas podem ser intraespecíficas ou interespecíficas. As relações intraespecíficas são as relações que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie. E as relações interespecíficas, relações que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Essas relações podem ser harmônicas ou positivas, ou desarmônicas ou negativas. Nas relações harmônicas e positivas, os dois animais que fazem parte, os dois organismos que fazem parte dessa relação, eles vão se beneficiar. Ou, caso ambos não se beneficiem, pelo menos não vai haver prejuízo para nenhum dos dois. E nas relações desarmônicas ou negativas, um dos organismos sempre vai ser prejudicado. Então, vamos começar. Algumas relações intraespecíficas harmônicas são as colônias. As colônias são um agrupamento de indivíduos da mesma espécie de forma anatômica. Então, ela vai trazer benefício a todos, vai ser um organismo grande e único com vários menores indivíduos. Isso ocorre com o coral e com um quinidário chamado obélio. Temos também as relações de sociedade, onde os organismos de mesma espécie vivem em cooperação e apresentam divisão de trabalho e comunicação, como abelhas, formigas, vespas, como nos insetos e alguns mamíferos, como macacos e até mesmo os humanos. Temos também as relações desarmônicas, interespecíficas, que são a competição, quando organismos da mesma espécie eles vão competir com um recurso limitado do meio. Ou temos também o canibalismo, quando o organismo mata e devora o outro da mesma espécie. Isso ocorre muito com algumas espécies de aranha que comem o macho após a cópula. Uma das outras relações ecológicas que nós temos são as relações interespecíficas, que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. As relações também podem ser harmônicas ou desarmônicas. Algumas das relações harmônicas são a protocooperação, que é o que é chamado também de cooperação ou mutualismo facultativo, que é quando dois indivíduos de espécies diferentes se associam, tendo benefícios para os dois, porém elas podem viver separadas uma da outra. Um exemplo disso é o jacaré e o pássaro palito. Então, o jacaré, ele abre a boca, o pássaro palito come os restos de comida, os dois se beneficiam, mas eles podem viver separados. Outra relação é o mutualismo, que são organismos que se associam de tal forma que eles não podem viver separados um do outro, como fungos e algas e fungos e raízes. Uma outra relação é o inquilinismo, onde uma espécie inquilina ela vai se fixar ou buscar abrigo em outra espécie, uma espécie hospedeira. Nenhum dos dois tem prejuízo, já que é só um tipo de abrigo. Isso ocorre muito entre plantas epífitas e árvores. Uma outra relação é o comensalismo, onde uma espécie se beneficia dos restos alimentares de outra espécie, sem causar prejuízo nenhum, como são os leões e hienas, e os tubarões e alguns tipos de peixes. Já as relações interespecíficas desarmônicas podem ser a competição interespecífica, que ocorre quando dois indivíduos de espécies diferentes eles vão compartilhar a mesma tipo de alimentação, então eles vão competir pelos recursos do meio, então como corujas, gaviões e cobras, que eles vão se alimentar de pequenos roedores, então eles vão competir entre si pelos recursos do meio. Temos também o parasitismo, que ocorre quando uma espécie ela vai parasitar a outra, como vermes em seres humanos ou em qualquer outro animal. Temos também o predatismo, que é quando uma espécie ela vai se alimentar da outra, então o carnívoro se alimentando dos herbívoros ou os carnívoros maiores se alimentando de carnívoros menores, são a relação de predatismo. Temos também a herbivoria, que ocorre quando os animais herbívoros se alimentam das plantas. Temos também o amensalismo, que ocorre quando um determinado animal ele vai liberar uma substância que vai inibir o crescimento ou a reprodução de outra espécie. E temos também a sinfilia, que ocorre quando uma espécie ela vai manter a outra espécie em cativeiro, em uma relação de escravismo. Agora vamos responder uma questãozinha sobre relações ecológicas. As cutias, pequenos roedores de zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Este procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes, enterradas para as épocas mais secas, quando não há os frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras cutias. Esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Essa ladroagem está associada à relação D. Então, primeiramente, a gente consegue ver que uma cutia rouba da outra cutia. Então, a gente consegue perceber que essa relação é uma relação intraespecífica,
que é uma relação que ocorre entre indivíduos de mesma espécie. Vamos ver aqui as alternativas que temos. A alternativa A, sinfilia. Como a gente viu antes, sinfilia é a relação de escravismo entre animais interespecíficos ainda, de espécies diferentes. Então, está errado. A relação B, predatismo. A cutia não está predando nenhum outro animal. E predatismo é uma relação interespecífica, então também está errado. Relação C, parasitismo. Parasitismo também é uma relação interespecífica, onde uma espécie parasita a outra. Como nada está parasitando a cutia não está parasitando nenhum outro animal, isso também está errado. Alternativa D, competição. A competição pode ser intraespecífica ou interespecífica, que é o que está acontecendo. Uma cutia está roubando a outra, está competindo com a outra cutia pelos recursos do meio. E a alternativa E, que é o comensalismo. O comensalismo é quando um animal rouba os restos dos alimentos de outro animal, que também não é o que está acontecendo. A cutia não está roubando restos. Então, a resposta dessa questão vai ser a alternativa D, competição. Vai ser uma competição intraespecífica, que vai ocorrer entre dois indivíduos de uma mesma espécie, que são duas cutias, uma roubando a outra e competindo pelos recursos limitados de um meio. Nessa próxima questão, a gente continua falando um pouco sobre relações ecológicas, mas de como essas relações evoluíram e alguns fenômenos evolutivos que as formaram como elas são hoje. A questão é: podemos esperar que, evoluindo de ancestrais que disputavam os mesmos recursos, as espécies tenham desenvolvido características que asseguram menor ou nenhuma competição com membros de outras espécies. Espécies em coexistência, com potencial aparente para competir, exibirão diferenças de comportamento, fisiologia e morfologia. Qual fenômeno evolutivo explica a manutenção das diferenças ecológicas e biológicas citadas? Letra A, mutação. B, fluxo gênico. C, seleção natural. D, deriva genética. Ou E, equilíbrio de Hardy-Weinberg. Para responder essa questão, a gente precisa entender quais são esses fenômenos evolutivos e como eles funcionam. Alguns dos fenômenos evolutivos apresentados na questão são a mutação. A mutação é a mudança na sequência de nucleotídeos no material genético de um organismo. Essa alteração ela pode ser natural, causada por erros na cópia do material genético, ou causada por fatores externos, como a exposição à radiação, ou a químicos ou algum tipo de vírus. Temos também o fluxo gênico, que é a migração entre diferentes populações da mesma espécie, que provavelmente vivem em lugares diferentes, e vai ter essa migração de genes garantindo a variabilidade genética da espécie. Temos também a seleção natural, que foi proposta por Darwin, que é a seleção de indivíduos mais adaptados, ou seja, com maior probabilidade de sobreviver e de gerar descendentes. Temos também a deriva genética, que é a seleção de curtos genes ao acaso, causado por algum evento ou catástrofe natural. E também o equilíbrio de Hardy-Weinberg, onde uma população está em equilíbrio quando ela não está evoluindo, então sua frequência de alelos é mantida sempre igual, então ela não evolui. Então, a resposta certa é a alternativa C, seleção natural, porque a seleção natural ela vai manter e vai selecionar essas diferenças ecológicas que vão garantir a sobrevivência desse indivíduo, garantindo que ele será o mais adaptado e o mais capaz de sobreviver e de gerar descendentes. Então, a alternativa C, seleção natural. Essa próxima questãozinha é um pouquinho mais de interpretação de texto, mas também fala sobre um comportamento animal muito legal, que é a piracema. Então, vamos tentar entender o que é a piracema. Vamos à questão. O fenômeno da piracema, a subida do rio, é um importante mecanismo que influencia a reprodução de algumas espécies de peixes, pois induz o processo que estimula a queima de gordura e ativa mecanismos hormonais complexos, preparando-os para a reprodução. Intervenções antrópicas nos ambientes aquáticos, como a construção de barragens, interferem na reprodução desses animais. Essa intervenção antrópica prejudica a piracema porque reduz o: letra A, o percurso de migração. B, longevidade dos indivíduos. C, disponibilidade de alimentos. D, período de migração da espécie. Ou E, número de espécies de peixes no local. Primeiro a gente precisa entender o que é a piracema. A piracema ela vai ser, como vai ser chamado, o período reprodutivo dos peixes, onde os peixes eles vão fazer uma migração para as nascentes do rio ou para áreas mais rasas para realizar essa reprodução. Então, quando existem algumas intervenções antrópicas, como barragem, esse percurso ele vai ser reduzido. Ele vai ser reduzido e os peixes não vão mais ter como chegar aos seus devidos locais. Então, a resposta dessa questão vai ser a letra A. Essa intervenção antrópica prejudica a piracema porque reduz o percurso de migração. Então, antes dessas barreiras, os peixes percorriam um longo trajeto de onde eles vivem até o local da reprodução, que seria nas correntes dos rios. E com essa intervenção, com essas barragens construídas, o percurso ele vai diminuir, atrapalhando a piracema. Um comportamento muito legal de a gente falar também são os tropismos. Os tropismos eles são a mudança de orientação de um organismo ou de parte desse organismo determinado por um estímulo externo.
A orientação ela pode ser de crescimento, como ocorre normalmente nas plantas, ou de movimentação, como é mais comum em animais. Alguns estímulos podem ser a luz, que seria o fototropismo, a água ou minerais que dão origem ao quimiotropismo, o calor, o termotropismo, a gravidade, o geotropismo ou algum objeto, seria o tigmotropismo. Os tropismos eles podem ser positivos ou negativos. Quando o tropismo é positivo, o organismo ele vai se movimentar ou se orientar em direção ao estímulo. E quando o tropismo for negativo, ele vai se orientar contra esse estímulo. As plantas são um bom exemplo para a gente explicar o tropismo, para entender direitinho. As plantas elas possuem um fototropismo positivo na parte externa, que seriam as folhas, então ela vai crescer em direção à luz, em direção ao sol. E um geotropismo positivo nas raízes, então as raízes elas vão crescer em direção à gravidade. E o contrário também é verdadeiro, então ela vai ter um fototropismo negativo nas raízes, porque as raízes vão crescer contra a luz, e um geotropismo negativo na parte externa, pois a parte externa vai crescer ao contrário à gravidade. Agora, para entender um pouquinho melhor o tropismo, vamos ler uma questãozinha. Na piscicultura, costumam-se usar larvas de artêmia, crustáceo, para alimentar as larvas de peixe. Os ovos de artêmia são colocados em garrafas com água salgada e sob condições ótimas de temperatura, luz e oxigênio. Eles eclodem, liberando as suas larvas, também conhecidas como náuplios. Para recolher os náuplios, coloca-se uma lâmpada branca fluorescente na boca da garrafa e estes começam a subir em direção ao gargalo. Este comportamento das artêmias é chamado de alternativa A, geotropismo positivo. Por que essa alternativa não está correta? Porque as larvas elas estão indo em direção à luz e o geotropismo seria em direção à gravidade. Então, está errado. Alternativa B, fototropismo. O fototropismo positivo. O fototropismo é exatamente a alternativa correta, que é a movimentação das artêmias em direção positivo à fonte luminosa, que seria a lâmpada branca fluorescente. Alternativa C, hidrotropismo negativo. Essa alternativa só seria correta se as larvas estivessem indo contra a direção da água, o que não é real também nesse caso. Alternativa D, termotropismo negativo. Também só seria correto se as artêmias estivessem se movimentando contra uma fonte de calor, o que também não é real na questão. E a E seria quimiotropismo negativo, que seria se as artêmias estivessem se movimentando contra um estímulo mineral, o que também não é verdade. Alternativa B, fototropismo positivo. Então, as artêmias elas vão se movimentar a favor da lâmpada branca, elas vão subir em direção à lâmpada branca fluorescente. Então, elas vão ter um fototropismo, que é uma atração pela luz positiva. Então, elas vão nadar em direção à luz. Então, alternativa B. Só resumindo um pouquinho, a gente viu hoje sobre a cadeia alimentar, todos os níveis tróficos existentes nessa cadeia, que são os produtores, os consumidores, os decompositores, como a energia e os nutrientes fluem através dessa cadeia. A gente viu um pouquinho também sobre as relações intraespecíficas e interespecíficas, lembrando as interespecíficas ocorrem entre animais de mesma espécie e as interespecíficas de animais de espécies diferentes, podendo elas ser harmônicas ou desarmônicas e cada uma dessas relações. A gente viu também um pouquinho sobre fenômenos evolutivos, seleção natural, vimos também um pouco sobre migração e como as ações antrópicas podem influenciar nesse comportamento animal. E a gente viu também um pouquinho sobre tropismo e respondemos algumas questõezinhas do Enem. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenha ajudado bastante. Fiquem ligados no nosso canal, curtam o vídeo e compartilhem com os amigos. E até a próxima. Tchau, tchau!